E aí, pessoas, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física para o 8º ano. Eu não sei se vocês me conhecem, para quem não conhece vai conhecer agora. Eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui junto com uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já viram, conhecem, que é o nosso amigo, um jogador caro, né, como ele diz, Revoredo. Fala, minha benção! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física, né? Tô escalando esse time junto com o Heleno, equipe caríssima, viu? O passe aqui tá mais caro que o de Messi. É isso aí, meu pirraia! Fica ligado que hoje já tem coisa boa pela frente. Sabe o que é isso aqui? Aí é com o Heleno. Vamos descobrir. Mas hoje, para começar, eu tô aqui para fazer um comentário sobre os comentários, né? Agradecer a todo mundo que tá indo lá no YouTube, que tá acompanhando nossas aulas também lá no YouTube e estão lá fazendo os comentários, né? Teve o comentário de Fabiana, de Gabi e de Maria Vitória. Maria Vitória, que é do Dom Bosco, da Escola Dom Bosco, do 8º ano D. Então, um cheiro aí para vocês. E para você que está assistindo aí, quer fazer um comentário, quer se mostrar presente, vá lá, diga qual a sua escola, de onde você é, seu nome, que sua participação será muito bem-vinda aqui com a gente, tá bom? E aí, o que é que nós vamos falar hoje, né? Revoredo já deu ali um spoilerzinho do que é que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre condicionamento físico e para badminton, ou badminton paralímpico, quase que não sai. E aí, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é o condicionamento físico, né? É muito importante lembrar que essa semana, amanhã, começam os Jogos Paralímpicos. Então, a gente vai estar abordando, até o fim dos Jogos, algumas modalidades para vocês irem acompanhando, ficando ligado e entender como é que esses Jogos acontecem, né? Porque não basta a gente ver lá na televisão e ficar, meu Deus, mas como é isso, né? Eu nunca vi isso. Aqui você vai ver com a gente. E aí, o que é condicionamento físico, né? Para a gente começar a falar sobre qualquer que seja a modalidade, a gente precisa falar de condicionamento físico. Na etimologia, que nada mais é do que o estudo das palavras, né? A gente tem aí que condicionamento é o ato ou o efeito de condicionar. Então, eu vou condicionar o quê? Né? Eu posso condicionar qualquer coisa, pode ser até inclusive aquele condicionador que você tem aí na sua casa que está condicionando alguma coisa, né? Então, nesse caso, a gente está falando de que especificamente? Estamos falando de condicionamento físico, que está dizendo que é para condicionar o corpo. Então, eu vou condicionar o meu corpo para alguma prática específica, certo? Seja ela esportiva ou não. A gente vai ver alguns exemplos. E aí eu trouxe alguns exemplos de exercícios para vocês. Né? Por exemplo, existem os exercícios cardiorrespiratórios, que nada mais são do que exercícios que fazem com que a gente melhore a nossa resistência de respiração e também do coração. Ou seja, no mesmo tempo que vai fazer o seu pulmão ter uma funcionalidade melhor, o seu coração também. Então o fluxo de oxigênio pelo seu sangue vai ser show de bola. Mas para isso precisa fazer um treinozinho cardiorrespiratório. Nós temos aí uma imagem de um homem correndo, né, que é um dos exercícios que a gente chama de aeróbicos, que são esses exercícios cardiorrespiratórios. E aí temos também os exercícios de força, né? Temos aí também uma pessoa treinando, fazendo um exercício na musculação, que é um dos exercícios mais comuns, né, mais conhecidos, que são os exercícios de força. E aí a gente pode pensar, para que serve o exercício de força, né? O exercício de força está ali para condicionar os nossos músculos especificamente, para dar força, né? Eu falei, já falei algumas vezes, por exemplo, você vai pegar a sacola lá para sua mãe, para sua avó, enfim, para qualquer pessoa, você precisa de uma força, né? Senão você vai ficar lá assim, quase caindo sem conseguir ajudar. Então, esse treinamento serve para fazer com que o seu corpo fique mais forte, né? Consiga ter mais resistência em relação à força. Temos outros que são os exercícios específicos para as modalidades, né? Então, cada modalidade tem um exercício diferente
específico para condicionar aquela pessoa àquela prática. Então, por exemplo, aí no slide vocês viram, e estão vendo ainda, que tem uma pessoa fazendo um treinamento de vôlei sentado, que é uma das modalidades paralímpicas e que estão aí nas Paralimpíadas, que vocês vão poder acompanhar quando os jogos começarem, né? E aí ele está fazendo um movimento de recuperação, né, de defesa, para defender a bola, que é um exercício específico dessa modalidade, né? Então, a gente viu antes alguns exercícios que são mais gerais, que podem servir para várias coisas, para a sua rotina ou para algum esporte, e essa aqui é exclusivamente para o esporte. Tem outras também de outras modalidades, né? Eu trouxe esse exemplo do vôlei sentado para vocês já irem se familiarizando com o que é que vem por aí. Mas aí, para eu falar, né, de paradesporto, eu preciso entender como é que funcionou. Não adianta falar de parabadminton se eu não sei nem o que é o paradesporto, nem como é que ele surgiu, né? E aí ele surge após a Primeira Guerra Mundial como ferramenta de reabilitação e inserção social. Então, os para-atletas, né, eles surgiram como forma de fazer com que essas pessoas tivessem uma reabilitação, né? As pessoas que começaram a praticar, elas tinham lesão medular, né? Lesão na medula, para quem não sabe, é uma lesão na coluna. Então, essas pessoas que tinham essas lesões causadas pela guerra, elas começaram a fazer treinamentos para se recuperar dessas lesões através do esporte. E a inserção social também, porque naquela época, mais do que hoje, havia muita exclusão dessas pessoas pela sociedade. Então, essa era uma forma de fazer com que eles participassem das atividades que aconteciam na época, né? As atividades esportivas, inclusive. E aí, quem foi que fez isso, né? O Dr. Ludwig Guttmann. Ó, bem americanizado. A gente chama aqui de Guttmann, porque ele é íntimo. Então ele é ali, ó, brother. Guttmann, ele tinha um centro de reabilitação em Stoke Mandeville, em 1948, lá na Inglaterra. Então, com esse centro de reabilitação, ele começou a treinar com essas pessoas e fazer com que essas pessoas fossem desenvolvendo as práticas, né? Essas práticas corporais. E aí, lá em Stoke Mandeville, professores de inglês, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, ok? Vão aí e digam, não é assim não, aceito aulas particulares. Esses jogos aconteceram para essas pessoas junto com os Jogos Olímpicos de Londres, que também foi em 1948. E aí aconteceram na mesma época, e aí, anos depois, né, em 1960, em Roma, aconteceu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Então, antes, eles tinham uns jogos, digamos que à parte, né? Eles tinham os jogos próprios. E aí, não tinha ainda essa grande proporção, né? Porque em 1948, ainda não era todo mundo que era adepto, né? Não tinham muitos países. E aí, ao longo dos anos, os outros países foram aderindo, foram se juntando, e até chegar em uma grande quantidade, se tornar a nível internacional, e ter os Jogos de Roma em 1960, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. E aí agora falando especificamente sobre parabadminton ou badminton paralímpico. Antes de mais nada, é muito importante que vocês vejam aqui na imagem que tem a imagem da Paralimpíada, que é diferente dos arcos da Olimpíada, né? Eles têm o símbolo I específico. E aí falando sobre o badminton, né? O badminton ele surgiu na Índia e foi levado para a Inglaterra na década de 1870. Então, vejam que ele não surgiu especificamente lá na Inglaterra, né? Ele surge na Índia, alguém foi lá, disse assim, poxa, gostei disso aqui, né? E aí, deixa eu dar um exemplo. Tem um pessoal que gosta do brega funk daqui, aí faz o quê? Tem uns artistas massa lá em Recife fazendo um brega funk. Vou pegar isso aqui, que é bom, e vou juntar com o meu. Vou levar para cá. E aí foi mais ou menos o que eles fizeram. O pessoal da Inglaterra
levou para lá o badminton em 1870. E aí, só em 1934 que foi fundada a Federação Internacional de Badminton, né? A federação, para que vocês saibam, é tudo aquilo que regulamenta a modalidade. Então, todas as modalidades esportivas, elas possuem essas federações que ditam suas regras, dizem como é o funcionamento e tudo mais, né? E aí, beleza. Surgiu a de badminton, mas até então o badminton não era praticado por pessoas com deficiência. Importante. Não esqueçam essa história de que são pessoas portadoras de deficiência. Isso é um termo que não se usa mais, são pessoas com deficiência, certo? É o termo que a gente vai utilizar e que vocês aí devem utilizar também, certo? Então, em 1995, surge a IBAD. São siglas, né? Associação Internacional de Badminton para Deficientes. Então aí já começou a surgir essa modalidade para pessoas com deficiência e a ser regulamentada, né? No caso. Não a existir, já existia, foi regulamentado. E aí, isso em 1995. Em 2009, mudou o nome, deixou de ser a Associação Internacional para se tornar a Federação Mundial de Parabadminton. Né? Teve uma mudança aí de nomenclatura. E em 2011, né, existiu já tinha um acordo, e aí o Parabadminton está dentro da Federação Mundial de Badminton. Então é uma federação só para as duas modalidades, certo? Para acabar com essa separação, né? E aí, vamos lá, quando começaram esses campeonatos, né? O primeiro campeonato mundial foi na Holanda em 1998. E aqui no Brasil, o Parabadminton, ele chegou lá no Distrito Federal em 2006, através de Ledson Samarone Pereira, certo? Então, foi lá no DF, né, Distrito Federal, que o Parabadminton foi introduzido aqui no Brasil. E as primeiras competições oficiais da modalidade também foi lá, né, estadual, em 2008. Depois teve a nível nacional em 2009 e a nível internacional em 2011. Mas aí, a gente já vai chegar na prática daqui a pouco, porém com muita calma nessa hora. As regras são as mesmas do badminton para pessoas sem deficiência. Então as regras são as mesmas. A única diferença é que existem algumas adaptações, que aí a gente vai ver mais um pouquinho lá nas quadras, todas desenhadas, quais são essas adaptações. Então, por exemplo, dentre elas estão as categorias ou classes esportivas, que a gente vai falar também cada uma, de acordo com a classificação funcional de cada atleta. A quadra, né, tem diminuição de área aí, de jogo em algumas categorias. E os equipamentos adicionais, né, que no caso cadeira de rodas, muletas e próteses. E aí vamos a uma regra geral, né? A uma regra que tem tanto no badminton como no parabadminton, que aí a gente tem em relação ao saque. O saque, ele inicialmente, vocês vão ver aí, para iniciar o jogo, o saque, a pessoa está do lado direito da quadra, de frente para a rede. Eu estou de frente para a rede, eu começo iniciando o saque do meu lado direito. E aí, eu tenho que sacar para a pessoa que está na minha diagonal, né? No caso, ela também vai estar do lado direito da quadra dela. E aí, rolou os pontos, foi lá, aconteceu, tá rolando a partida. Toda vez que o placar estiver no número ímpar, o saque ele vai para o lado esquerdo. Então, você saca do lado esquerdo da quadra. Quando o saque é de número par, é como se fosse lá no início, do lado direito da quadra. E aí vamos a algumas faltas que acontecem durante as partidas, né? Primeiro, se o atleta, raquete ou a roupa, inclusive, encostar na rede enquanto a peteca está em jogo. Então, por exemplo, você está lá se movimentando para pegar a peteca, tentando lá recuperar, e aí, de repente, você toca na rede, enquanto está rolando aí, a peteca ainda não caiu. Então, é falta. E aí é ponto para o adversário. 2. Se a peteca acerta o jogador, sua roupa, teto ou arredores da quadra. Então, por exemplo, eu estou lá golpeando, talvez vocês vejam isso daqui a pouco, quando a gente estiver aqui praticando.
Se a peteca bate diretamente no corpo, né, na roupa do atleta, do jogador, no teto ou nos arredores, também é falta, certo? Se a peteca cai fora das linhas da quadra, então, lá na frente vocês vão ver, né, que tem a área, até quando tem as adaptações da quadra, tem dizendo exatamente o que é dentro e o que é fora. E aí é muito importante a gente lembrar que linha é dentro. Lembra do voleibol? Acho que vocês conhecem, o voleibol é mais conhecido, né? O voleibol, linha é dentro. Então, no badminton, para badminton, também a linha é considerada parte da quadra. A peteca, só se cai fora, é que é ponto adversário. Se o jogador invade ou acerta a peteca do lado oposto da rede, é outra falta. E se a peteca for golpeada 2 vezes no mesmo lado da quadra. Então, ou seja, você não pode rebater a peteca 2 vezes. É tipo vôlei de novo. Você não pode dar 2 toques. Na peteca, com a peteca a mesma coisa. Certo? O jogador também não pode invadir ou acertar a peteca pegando ela do outro lado, né? Tá do outro lado é do adversário. Não pode invadir lá para pegar. 6. Se houver interferência com a peteca, mau comportamento ou cera. Fazer cera é aquele velho enrolation, né? Você fica lá enrolando, querendo procrastinar a rodada, enrolando ali, né? É o ponto do oponente também. Se o parceiro do recebedor receber o serviço. Então, quando o badminton está sendo praticado em dupla, né? A pessoa que saca tem que ser naquela diagonal, lembra que eu falei? Então, quem tem que receber o saque é aquela pessoa. O parceiro não pode chegar lá para receber, não. O saque tem que ser diretamente para ela, tá? Então, ó, se o parceiro do recebedor recebeu o serviço. Então, na hora do serviço, que a gente chama serviço, é o saque, tem uma pessoa específica para receber, então ela tem que receber, o parceiro não pode tomar a frente. Faltas, outras, né? 8. Se o servidor faz um movimento e erra a peteca, tipo essa imagem. Maravilhosa. Então, vai fazer o movimento e errou a peteca vai cair, ponto do adversário também. E aí a gente tem algumas divisões, né? Vocês podem ver, ó, toda essa área que está cinza, é a área que é considerada fora do jogo, né? E a área marronzinha é a parte de jogo. Então, tudo dentro dessas linhas aqui, né, são considerados dentro do jogo. Na parte marrom, né, óbvio. E aí, essa primeira quadra, né, aí do canto esquerdo, acho que é esquerdo para vocês. Mas aí onde tem WH1 e WH2, é a modalidade para cadeirantes individual, né? Então, são categorias diferentes. Lembra que eu falei anteriormente que dentro existem essas classificações, né, de acordo com a capacidade funcional de cada pessoa. Então, essa primeira é para cadeirantes individual, se chama one chair. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Mas é isso, certo? Aí a individual. Aqui a gente já tem uma quadra mais ampla para os cadeirantes em dupla, né? Então, por exemplo, a zona que a gente chama de zona morta é essa zona aqui mais próxima da rede, certo? Então, ó, pode ver que a lateral que era cinza lá do outro lado já não é mais cinza aqui. Essas classificações são dadas de acordo com a mobilidade de cada atleta. Então, por exemplo, tem atletas que conseguem se locomover na cadeira com mais rapidez e outros com menos. Então, por isso que existe essa diferença nas classificações, porque para competir, eles precisam passar por um médico, um fisioterapeuta, que vão indicar aí essa classificação para eles poderem entrar na categoria certa. Outra coisa muito importante de lembrar é que existem as categorias, né? Individual, masculino e feminino, duplas, masculino e feminino e duplas mistas, tá? Então, sempre que a gente falar de duplas, tem essas possibilidades. Vamos lá. Aqui, tem a SL3
individual e a SL4, SU5 e SH6 individual. Mas o que danado é isso? A SL3 individual são andantes com comprometimento dos membros inferiores, certo? A SL4 também é uma categoria de andantes com comprometimento de membros inferiores, igual eu tinha falado para vocês, né? Tem essa diferença aí nas classificações, de acordo com a funcionalidade, né? O nível funcional de cada pessoa. A SU5 são andantes com comprometimento de membros superiores e a SH6 são pessoas de baixa estatura. Beleza? E aí, para as duplas, minha Silvia falando comigo aqui, do nada. As duplas, a quadra é a mesma dimensão para pessoas sem deficiência. Então, para as duplas SL3, SL4, SU5 e SH6, é a quadra completa, né? E aí? Vamos embora praticar? O que é que vocês acham? Estão prontos? Já separaram tudo, afastaram tudo que tem por aí, porque agora Revoredo vai vir com tudo. Agora eu esqueci de uma coisa, que eu não podia esquecer disso, que é agradecer ao nosso amigo Efraim, que está aqui, tornando a nossa aula mais acessível, certo? Efraim, muito obrigado pela colaboração aí de sempre, certo? Então, nós agora vamos para a prática com nosso amigo Revoredo. Fala, minha bem. Se gostasse da aula de Heleno, eu disse, a aula de Heleno é massa, né? A aula de Heleno trouxe aí questões extremamente importantes, que é a questão sobre o badminton, né? Dizer que, tipo, eu só tive a oportunidade de conhecer o badminton durante a graduação. Então, isso aqui que vocês estão tendo é extremamente importante, né? E agora vamos deixar de delonga, né? Não, Heleno? Vamos fazer uma prática. Mas, início, a gente pode fazer algumas formas. Por exemplo, pode ser com a cadeira de roda, né? Que a gente está aqui com a cadeira, que a gente vai fazer a prática hoje, né? Já que é com cadeira de rodas. E também vamos fazer algumas outras atividades, né? Mas antes, vamos colocar a máscara, né? Porque vamos estar mais próximo agora, né? Colocar a máscara, usar álcool em gel. Vamos aqui usar álcool em gel. Vamos pegar aqui, ó. Inicialmente aqui, lembra aquela bola que a gente fez de meia? Pronto. Vamos começar com ela. Ah, Revo, eu não tenho o implemento do badminton, eu não tenho a raquete, mas aí eu tenho uma bola e tenho 2 livros. Será que funciona, Heleno? Com certeza. Então, ó, primeiro a gente vai começar. Segura aqui, Heleno. Vou a peteca aqui. Eu vou começar agora aqui, ó, fazendo uma atividade de equilíbrio, né? E aí a gente já passa pra... Eu vou começar com a peteca. Pronto. Ó. Não é fácil não, viu? Ui! E aí, ó. Teve uma invasão aí. Teve uma invasão. E aí a gente pode jogar, vamos jogar badminton com o livro. Senta aí. Com a meia ou com a peteca? Com a meia, com a meia. Vem mais pra cá, Heleno, pra gente ficar bonito na foto. Aqui? Será que foi? Aí tá bom, Billy? Dá Mais pra ok. cá. Aqui fica fácil. Boa, Heleno, mais pra Aqui trás. assim, é tudo ao vivo, vocês vão vendo tudo que a gente vai fazendo. Mais pra trás, Heleno. Ao vivo é Vai assim. guiando, vai guiando, vai pra guiando. cá, pra cá. E aí? Mas... Aí, Heleno, aí, Heleno. Vai começar logo com aí. É uma quadra. A gente tem tudo, todos e todos. Faltou a rede, né? Olha a rede. Bora lá, Heleno. Valendo, viu? Ó, vocês viram que dá pra jogar badminton com livro, com uma meia. bolinha de meia, né? E aí agora a gente vai começar a jogar brincadeira séria. Já tô segurando o microfone aqui, viu? Porque Bia, a produtora, já tá assim, ó. Cuidado no microfone, cuidado no microfone. Ó, e lembrando, se vocês em casa, não tem
Eu tô sozinho em casa, não tem ninguém pra fazer agora. Então vai pra parede, ó. Dá pra ficar lá manuseando a bolinha. Dá. Vou fazer aqui não, porque... Vai que... Tá afim de Ó. quebrar nada não. Vamos começar sério agora. Heleno já esterilizou com álcool, Vou tudinho. passar de novo, só passei na frente de vocês, né? Pra todo mundo ver. Que é uma coisa que vocês têm que fazer em casa. Inclusive, usem máscara. Peça pra painho se vacinar, peça pra amanhã se vacinar. Vovó, não quer se vacinar não. Fica aperreando vovó até ela se vacinar. Fica no juízo dela. Se vacina, vovó. Aí 10 segundos depois, vovó, se vacina? Vovó, e a vacina? Vovó, olha a vacina. Será que se segurar assim fica melhor? Eu acho que vai. Agora valendo, viu? Cuidado, tem um peteca aí embaixo. Eita. Valendo. Era pra ser fora isso aí, não É era pra fora, fazer né? não. É. Vai. Boa! E aí é uma prática maravilhosa de se fazer, viu? O badminton. Quase que era onde não devia. Mas dá certo, aqui é tudo altamente calculado, viu? Foi. Aê, Heleno! Ah! Boa! Lembrando que agora, se fosse uma partida mesmo, o que foi que eu falei pra vocês? 2 vezes não pode. Então, primeiro era ponto meu e depois era ponto dele, porque eu fiz a mesma coisa. Exatamente. E aí... Aqui, ó. Bota o teu time, Benção, pra jogar aqui, ó. Marca aí, escala teu time pra jogar uma dupla. Aí o professor Heleno contra a tua escola. Chega! Bom. Vai lá no YouTube e faça o desafio pra gente que a gente vai. Faça o desafio aí, viu? A gente vai fazer mais um aqui, só pra vocês verem que o time aqui é caro, viu? A gente faz Só porque ele falou que a era gente joga e ainda mostra aqui, viu? Eita! Uhul! Bia tá doidinha ali, rapaz. Bia hoje me mata. Bia hoje tá doidinha. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui a aula com a Heleno, né? Vai lá, Heleno. É isso, eu vou ficar aqui sentado mesmo pra gente se despedir. Ó, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aí assistindo, aprendendo. Mais uma vez, vão lá no YouTube, no canal Educa Recife e mandem pra gente sugestões, o que é que vocês acharam da aula, se vocês aprenderam alguma coisa, se foi massa, deixa lá e deixa o quê? o desafio também. O desafio. Pra gente, que eu quero ver se vocês vão Ô, desafiar. Heleno, mas se a gente não tem uma cadeira com essa de rodinha, a gente pode fazer sentado No também. Né? chão, do mesmo jeito, não tem problema. Então a gente vai fazendo aqui, enquanto a gente se despede, a gente continua jogando. Isso. Vou até tirar a cadeirinha. Bia, você pode vir pegar sua cadeira, viu? Obrigado, viu? Vocês viram que eu passei ali com tudo, né? É isso, é ao vivo, a gente vai fazendo tudo e tudo. Fazendo cosplay Tá de tudo Bruno, né? certo. O intérprete. Vamos lá. Nos vemos na próxima, gente. Muito obrigado. Tchau. E... Aproveitem aí, façam a prática, viu? Danou-se. Deu tempo nem eu me sentar. O homem é ligeiro. Tô Calma, é só um perdendo treino. aqui. Tchau. Tchau, povo! Até a próxima!